A Deus, louvado seja o nome do Senhor. Convido a igreja a colocar sobre seus pés para nós lermos a palavra inefável do Senhor Jesus, que transforma, que capacita o homem, que salva e prepara ele para morar nas mansões celestiais. Glórias a Deus. A palavra de Deus juntamente com os irmãos em 2 Crônicas, capítulo de número, nós vamos estar lendo, capítulo de número 20, glória a Deus, 2 Crônica, capítulo de número 20, estaremos lendo a palavra do Senhor, glórias a Deus. Vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 15, para nossa breve meditação. Glórias a Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Aleluias. 2 Crônica, capítulo de número 20, vamos ler do verso 1 até o verso de número 15. Depois nós vamos ler do 27 ao 29. Glória a Deus. Está ali no telão também, os irmãos quiserem acompanhar. Último domingo deste ano, é um privilégio muito grande estarmos na presença do Senhor, se alimentando da palavra de Deus. Diz assim para nós a palavra do Senhor: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azozul-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, nas casas do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus no céu? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não é deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e os de Moabe, os da montanha de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão a pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, e também as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Azaías, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá,
assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Verso de número 27, está narrado assim a palavra de Deus. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com aludes e com harpa e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Senhor Deus, tua palavra foi lida, e eu quero clamar ao Senhor, ao Pai, neste momento, que o Senhor venha, Senhor, falar a cada coração, Senhor, que está aqui nessa noite. Pai querido, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós necessitamos. Deus, estamos aqui com uma instrumentalidade na mão do Senhor, e sabemos que a tua palavra é poderosa. Peço ao Senhor que traga, Senhor, a revelação, Senhor, a cada coração nessa noite, e nos enche da tua presença para transmiti-la ao coração da tua igreja. Assim eu oro e te agradeço em o nome de Jesus. Pode tomar o assento nessa noite. Glórias a Deus. Eu quero deixar o tema para essa mensagem: confiando em Deus em tempo de crise. Confiando em Deus Glórias a Deus. Confiando em Deus em tempo de crise. Quando nós olhamos para dentro dessa passagem narrada na Bíblia Sagrada, em 2 Crônicas, o livro das Crônicas, está contando sobre uma diversidade que veio sobre o povo de Israel. Quanto mais falando aqui sobre a vida de Josafá, que foi um bom rei, que reinou e fez a vontade do Senhor, que buscou trilhar o caminho do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer para nós sobre esta passagem que Josafá, ele vai tirar um período do seu reinado, não se preocupando com as guerras. Ele não estava se preocupando com as guerras. Josafá estava preocupando com a justiça dentro de Judá, a justiça dentro de Jerusalém. E ele, nessa preocupação a qual ele tinha no seu coração, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que ele vai nomear juízes dentro da cidade fortificada, para que esses juízes fossem justos e julgassem o povo com retidão. O povo que outrora tinha sofrido muito, aqui Josafá vai colocar aqui juiz para julgar o povo com retidão, e vai dar um veredito para eles, vai dizer o seguinte: o sumo juiz vai ser o Deus que está no céu, e vai ver a forma que vocês estão julgando. E a Bíblia Sagrada fala que Josafá, ele vai passar um período para colocar juiz em todas as províncias ali de Judá. Quando ele está terminando de colocar juiz em toda a província ali de Judá, a Bíblia Sagrada fala que enquanto isso, o povo de Amon, a qual nós lemos, e Moabe, estão se reunindo para vir contra ele, para destruir o povo de Israel. Enquanto ele está ali fazendo a obra de Deus, a Bíblia Sagrada fala que eles estão se reunindo. Por isso que no verso 1 está dizendo: depois disso, depois de quê? Depois de Josafá reunir o povo e ali colocar juiz para julgar o povo com retidão. Ele estava envolvido na obra de Deus. Eu acho interessante essa passagem, porque todos aqueles que se envolvem na obra de Deus, vem guerra sobre a sua vida, vem peleja sobre a sua vida. Não é notório que muitos de nós passamos por luta. Até aqui ouvimos testemunho de alguém que falou: esse ano foi um ano difícil, porque aqueles que estão incumbidos a fazer a obra de Deus passa por luta sobre a face da terra. Aprendemos aqui também na escola bíblica dominical: quanto mais você se envolve na obra de Deus, mais o diabo ele tem raiva de você. Mas eu acho interessante, quando nós olhamos para essa passagem, a Bíblia Sagrada vai dizer que os diabos ali em volta, os demônios ali, os deuses com letra minúscula, vão se unir para poder derrubar Josafá, que estava fazendo a obra de Deus, como nós estamos fazendo
fazendo a obra de Deus. Mas eu acho interessante que a Bíblia Sagrada diz para nós que o Deus com letra maiúscula bradou do céu e deu vitória para Josafá, e é o mesmo Deus que nós servimos, e ele se faz presente aqui nessa noite. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. É bom fazermos a obra de Deus, porque o inimigo pode se levantar contra a sua vida. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, e você passa sem ser atingido. Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que Josafá agora, quando vem o inimigo, ele vai olhar para o tamanho do inimigo. Era pessoas numerosas, treinadas em guerra, e ele tinha passado a sua vida pensando em fazer a obra de Deus. Não tinha deixado que o seu tempo fosse envolvido em preparar um exército para se defender. E ele agora, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós, no versículo de número 3, então Josafá temeu. Quando ali os atalaia, quando ali os vigia da torre vieram e falaram para Josafá: Josafá, veio uma multidão contra você. Josafá, é muita gente que vem para pelejar contra você. A Bíblia Sagrada fala que aquilo trouxe um temor no coração de Josafá. O coração de Josafá ficou tenebroso, ficou temeroso. E ele agora, o que ele faz? A Bíblia Sagrada nos fala que ele pôs a buscar o Senhor. Josafá agora vai dizer: se Deus não me socorrer, eu estou perdido, mas eu tenho ainda o auxílio de Deus. Pode estar todo mundo contra a sua vida, mas se você tiver o auxílio de Deus, você vai cantar o hino da vitória do outro lado. Aleluias. A Bíblia Sagrada vai dizer para nós que Josafá agora, o que ele vai fazer? Ele vai temer, ele vai para os pés do Senhor e vai dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, eu sou carente do Senhor. Deus, me ajuda nessa batalha, nessa guerra, porque senão o inimigo, ele vai me devorar. A Bíblia Sagrada diz que se não for a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, o nosso adversário, ele tinha nos engolido vivo. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos sobre a face da terra. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que Josafá agora está buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, porque não adianta só ter medo. Tem muitas pessoas que têm medo do inferno, têm medo do diabo, mas se não buscar a presença do Senhor, acaba sendo fracassado, acaba não tendo a segurança. Porque o segredo não está em ter medo, o segredo está em buscar o Senhor, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluias. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que Josafá agora ele vai buscar o Senhor. Versículo 4 e versículo 5 diz que todo Judá se ajuntou para pedir socorro na casa do Senhor. Todo Judá agora, eles vêm para a casa do Senhor, para o templo de Salomão, que foi construído para a adoração do único Deus verdadeiro, e todos eles agora vão começar a dizer: Senhor, socorre, Senhor, Senhor, nos ajuda, Senhor, o povo são muito grandes, são numerosos, eles são treinados na guerra, e nós somos pequeninos, Senhor, tenha misericórdia de nós. É o clamor que o povo de Israel estava fazendo ao Deus do céu, e a Bíblia Sagrada fala para nós que o povo estava clamando a Deus, porque Deus ainda ouve oração, Deus ainda ouve e traz solução para aquele que vai para os seus pés. Deus ainda ouve adoração na face da terra. Deus ainda responde àqueles que clamam pela sua presença na face da terra. Aleluias. E eles vão agora aclamar ao Senhor ali dentro do templo de Salomão. Uma multidão de pessoas que talvez estavam bem distantes, mas agora quando as coisas apertam, eles correm todo mundo para a presença do Senhor. E não é notório, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, muitas pessoas, isso é notório dentro da Bíblia Sagrada, no momento do aperto a pessoa correr até os pés do Senhor. E eu acho bom a pessoa correr aos pés do Senhor, não somente no momento do aperto. Nós precisamos correr a todo momento aos pés do Senhor, mas eles vão fazer a coisa certa, vão para a presença do Senhor. E se tem alguém que é rico em misericórdia, é o Deus que nós servimos. A pessoa pode andar por onde ela tiver andado, mas se ela correr para os pés do Senhor e falar: Senhor, me perdoa, tenha misericórdia de mim. Se tem alguém que é rico em misericórdia, é o Deus que eu estou pregando aqui nessa noite. É o Deus que não despreza ninguém,
é o Deus que não tem prazer em ver ninguém longe da sua presença. É o Deus que eu estou pregando aqui nessa noite. Aí o povo agora de Judá, estão todos eles agora na presença do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que eles foram buscar socorro da casa do Senhor, e eles foram buscar socorro no lugar certo. Quem vai para os pés do Senhor buscar socorro, Deus nunca despede ninguém com a mão vazia, porque Ele tem solução para todas as coisas. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia Sagrada diz que agora o povo está lá agora, buscando socorro, e Josafá vai tomar a palavra, se colocando no átrio, no templo novo. A Bíblia Sagrada diz para nós, no átrio do templo, e ele vai começar a dizer, Josafá vai exaltar primeiramente a Deus. Josafá vai, primeira coisa, exaltar a Deus, conhecendo o seu poder e a sua grandeza. E Josafá vai dizer o seguinte: Deus, o Senhor é o Deus de toda força, o Senhor é o Deus que tem domínio sobre o céu, o Senhor é o Deus que tem domínio sobre todos os reinos. E ele vai começar a dizer que Ele é muito grande. Grande, meu Deus é grande, não existe outro Deus tão grande assim. Meu Deus é grande, não existe outro Deus tão grande assim. Aleluias. Não existe outro Deus maior do que o Deus que nós servimos. Aleluias. E Josafá vai exaltar o nome do Senhor. Quando ele exalta o nome do Senhor, Deus lá de cima está ouvindo a oração daquele povo, porque Deus tinha feito uma promessa, que todas as vezes que o povo olhasse para aquela casa, dobrasse o seu joelho e buscasse a presença dele, os seus olhos estariam atentos dia e noite para aquela casa. E Deus lá do céu está olhando, e Josafá lembrando das promessas de Deus. Oi, irmão, como é bom lembrar das promessas de Deus. Josafá está dizendo: Senhor, o Senhor prometeu, se a gente estivesse passando por aperto, por fome, por guerra, e nós viesse e dobrasse o nosso joelho e clamasse o Senhor por misericórdia, o Senhor derramaria a sua misericórdia. E se tem alguém que conhece de misericórdia, é o Deus que nós servimos. A Bíblia Sagrada diz para nós que ele está agora no templo de Salomão, lembrando das promessas de Deus. E ele lembra daquele versículo: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus pecados, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele está lembrando das promessas que Deus tem feito. Os olhos do Senhor estavam naquele templo, e Deus vai olhar ali para aquele templo, daquela multidão se humilhando em jejum e oração na presença do Senhor. O templo de Salomão, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que quando ele foi construído, o povo estava ali adorando o Senhor, todo o povo adorando o Senhor. Quando Salomão acabou de orar, a glória de Deus e o fogo do Senhor tomou aquele ambiente, que o povo colocaram o rosto no pó e começaram a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque a glória de Deus enche todo o ambiente. A glória de Deus enche o coração daquele que abre o coração para Ele. A coisa mais importante para o mortal é ter a presença de Deus morando dentro dele. Aleluias, aleluias. Versículo de número 12, a Bíblia Sagrada diz para nós, adiantando, que ali estava o povo, e de repente Deus vai se agradar da oração que Salomão estava fazendo. Ele disse: nós mesmos não temos força. Ele vai começar agora a falar sobre si, conhecendo a sua fragilidade. Ele vai dizer: Senhor, porque de nós mesmos nós não temos força. O Senhor, ele está dizendo: o Senhor é a minha única solução, é o Senhor. A minha única esperança é o Senhor, porque de mim mesmo eu não tenho força. E Deus se agrada disso.
Quando você está com o seu joelho dobrado na presença dele, dizendo: Senhor, eu sozinho eu não consigo, eu sozinho eu não sou autossuficiente para vencer as lutas. Deus se agrada disso, e Josafá vai dizer: Senhor, em nós não há força para vencer esse grande exército, nós não temos força suficiente, não adianta a gente pelejar uma estratégia de guerra, porque se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos vencer, porque nossa força não é suficiente. E Deus está lá do céu olhando para a oração de Josafá. Josafá, como rei, ainda vai dizer mais uma coisa: não sei o que fazer. Nós não sabemos o que fazer. E Deus está lá de cima olhando e dizendo: mas se você ouvir, me clamar, eu vou ensinar você como vai fazer. Se você for 100% dependente de mim, eu vou te ajudar, eu vou te orientar, porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluias. Eu não sei o que fazer. Josafá está dizendo: eu tenho a minha total dependência do Senhor, eu preciso do Senhor. E se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando nós somos dependentes dEle. É quando nós levantamos de manhã e falamos: Senhor, guia os meus passos durante esse dia. Eu acho muito interessante a oração que a irmã Derli faz aqui de manhã. Ela fala assim: Senhor, não deixa eu pecar contra Ti não, Senhor. Abençoa esse dia, mas não deixa eu pecar contra Ti. E quando nós nos colocamos 100% dependente de Deus, você vai fazer uma viagem, mas antes você ora, fala: Senhor, me guarda nessa viagem, Senhor. Não deixa que os meus pés se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Quando você coloca a sua dependência de Deus, Deus guarda, Deus cuida, Deus leva e traz com segurança, abre porta onde não tem porta, cura a enfermidade incurável, prepara o homem para morar nas mansões celestiais. Aleluias. Eu sinto a presença desse Deus aqui nessa noite. Aleluias, aleluias. E Josafá vai continuar dizendo o seguinte: os nossos olhos estão postos em Ti. Ele vai dizer: Senhor, eu não tenho força, mas eu estou olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da minha fé. Eu estou olhando para o Senhor, que é o Salvador do universo. Eu estou olhando para o Senhor, que tem o domínio sobre todas as coisas. Oh, irmãos, quando o seu olhar está posto no Senhor, não há demônio que consegue parar na sua frente, não há barreira que consegue parar na sua frente, quando os seus olhos estão fitos no Senhor. Aí quando Josafá acaba de fazer essa oração, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que Deus vai tomar os profetas, os sacerdotes que ali estão, e vai tocar no coração de um, vai tocar no coração de outro, até que um se levanta para entregar aquilo que Deus tinha mandado. E quando Deus decreta, irmãos, a vitória está garantida. Vale a pena insistir, buscar até ouvir o decreto do Senhor. Quando Deus mandou chamar o ceguinho da beira da estrada, ele vai sair dali vendo. Quando Deus manda parar ali o enterro do filho da viúva de Naim, ele vai sair andando de dentro daquele caixão, porque o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. Jó vai dizer: bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Só em Deus pensar em te abençoar, você sai abençoado daqui até o tutano nessa noite. Aleluias, aleluias, aleluias. A Bíblia Sagrada diz para nós que Deus vai ouvir a oração de Josafá. O Senhor, e vai dizer: o Senhor ouviu a sua oração. Não temas e não te espante. Não tema e não te espante, porque a peleja não é vossa, senão do Deus poderoso. Não se espanta, não fica temeroso, porque a peleja não é sua mais, Josafá, nem do povo de Judá. A peleja agora é do Senhor. Irmãos, Deus nunca perdeu uma batalha. Deus nunca
perdeu uma batalha, e Deus está dizendo assim: agora a peleja é minha. Deixa o inimigo vir. Ele pode vir por um caminho, mas por 7 ele vai ter que bater em retirada. Deus estava blindando a nação de Israel naquele dia, por causa da oração, por causa do temor, por causa do clamor. Que Deus, nesse último domingo deste ano, possa blindar a sua vida, possa blindar a sua família com a sua mão poderosa. Aí a Bíblia Sagrada diz para nós que Josafá, eu vou adiantar, ele vai fazer totalmente diferente. Ao invés dele ir lá contar a quantidade de exército que ele tinha, arrumar os capitões para colocar na frente, ir lá olhar os carros, os cavalos, as suas armadilhas, Josafá vai dizer: não, já que Deus ele vai pelejar por nós, vamos fazer diferente. Enquanto o povo está lá, o inimigo estava lá arrumando os seus arsenais de guerra, Josafá vai começar agora a escolher os levitas para poder adorar o Senhor. Diz: não, vamos fazer diferente. Eu vou mandar na frente agora os levitas, as pessoas tocando e adorando a Deus, as pessoas armadas vão atrás, e nós vamos adorando a Deus, e vamos esperar Deus agir. Porque às vezes, irmão, não adianta você lutar, é momento de você esperar Deus agir. A Bíblia Sagrada diz que as bênçãos do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. A Bíblia Sagrada diz que mais vale um dia no ato do Senhor do que 1000 em outro lugar. A melhor coisa é estar na presença de Deus e deixar Deus batalhar a seu favor. Foi o que Josafá fez, e agora estão na frente. A Bíblia Sagrada diz: os homens agora louvando ao Senhor. Trocou o grito de guerra, foi trocado por louvor e adoração ao nome santo do Senhor. Eu não sei qual é o louvor que eles estavam cantando, mas quem sabe que ele estava cantando: se Deus fizer um milagre, eu continuo louvando, mas se Ele não fizer, eu prossigo adorando, porque é dono de tudo, dono da vida que eu levo, Ele continua Deus e eu simplesmente servo. Eu não sei qual é o louvor, mas ele estava ali adorando o Senhor, falando: agora nós vamos adorar a Deus, porque Ele falou que Ele vai nos dar vitória, Ele vai nos dar vitória. Quando Deus fala, Ele cumpre, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que tem um céu de glória esperando pela igreja de Marechal, tem um céu de glória nos esperando. Vale a pena pagar preço para morar nesse céu maravilhoso. Se Ele falou que vai voltar para nos buscar, aguarde. Breve Ele voltará para buscar os seus. Aleluias, aleluias. Ele agora, Josafá, vai trocar agora o cavalo, a lança, a flecha, pela oração, pelo jejum e pelo louvor. Vai inverter as armas de guerra. Porque, irmãos, às vezes nós achamos que se nós guerrear, é que nós vamos chegar em algum lugar. Mas não, eu aprendo aqui com Josafá: a maior oração se trava de joelho na presença do Senhor. É você jejuando, orando, buscando, consagrando a sua vida e caminhando na presença do Senhor. É a maior batalha, é travada dessa maneira. Ah, não, eu vou fazer o seguinte: eu vou arrumar 2 empregos, 3 empregos, eu vou fazer assim que vai... Não. A maior batalha é quando você está adorando o Senhor, orando, clamando, porque Deus abre porta onde não tem porta, Deus faz o impossível pelos seus. Precisamos ter tempo para adorar esse Deus maravilhoso que nós estamos adorando Ele nessa noite. Aí a Bíblia Sagrada diz que Ele vai trocar a veste de guerra pelas vestes sacerdotais. Pelas vestes sacerdotais, vai trocar agora a veste de guerra pelas vestes sacerdotais, e está indo ali, confiando somente no Senhor. A Bíblia Sagrada diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
Vem vento, tempestade, mas está lá os montes em volta de Sião lá, da mesma forma, inabalável. Assim aqueles que confiam no Criador do universo. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer para nós, tinha tanta coisa, a Bíblia Sagrada diz para nós que eles, agora Deus, quando eles estão louvando o Senhor lá, adorando o Senhor, cantando o Senhor na maior alegria, Deus agora vai causar confusão entre os moabitas, os amonitas lá e os outros povos. E eles agora, entre eles, vão começar agora a guerrear entre eles, um guerreando contra o outro. E eles vão agora se deteriorar, se destruir um ao outro. Que o povo de Israel estão adorando o Senhor, quando chega no alto da colina, eles vão olhar para baixo e vão deparar com o exército todo morto, muita gente morta que tinha se matado. Era o livramento que Deus tinha dado para ele. Por isso que Deus disse o seguinte, ó, nessa peleja não tereis que pelejar, porque Deus pelejará por vós. O inimigo já tinha sido destruído. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que Josafá juntamente com seus homens vão descer lá embaixo e vão começar a catar o despojo, porque era costumeiro o pessoal ir para a guerra e levar os seus ouros, levar as suas joias, animais carregados. A Bíblia Sagrada diz para nós, animais carregados tinha ali, e eles vão passar 3 dias pegando ouro, joia, o despojo. E a Bíblia Sagrada vai dizer que era tanto despojo, só nessa passagem da Bíblia Sagrada, não acha em outro. Era tanto ouro, tanta joia, tanta prata, tanta coisa valiosa, tanta fazenda, que eles não conseguiram levar tudo. Porque se tem alguém que tem coisa grande para dar para os seus, é o Deus que nós servimos. Ele é Deus de coisa grande. Ele é Deus de coisa grande, de coisa tremenda. É o Deus que nós servimos. E o povo agora vai voltar. A Bíblia Sagrada diz para nós que o povo está voltando. Depois da vitória dada pela mão de Deus, de um milagre, o povo estão regressando agora para o templo. Abastardo, a guerra tinha acabado, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus agora vai dar paz para Josafá durante muitos anos. Eles estão voltando agora. Enquanto eles estão regressando, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que o povo volta para o templo para dar um culto de gratidão a Deus. E quando o povo está voltando para dar o culto de gratidão a Deus, penso eu, podemos aqui conjecturar, alegria estampada na sua face, porque tinha visto o milagre de Deus, não somente a nação de Judá. A Bíblia Sagrada diz que os reis de fora estavam dizendo o seguinte, ó, não mexe com esse povo não, porque eles têm um Deus poderoso que cuida deles. Não mexe com esse povo não, porque eles são a menina dos olhos do Criador do universo. E o povo está dizendo, não, a forma que Deus deu a vitória foi uma forma grande. E agora eles voltam para poder adorar a Deus. Eu não sei qual é o hino, quem sabe que eles vão agora cantar esse hino no culto de adoração. E Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui, sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo construído, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui, Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Aleluias, aleluias. Eles agora estão alegres porque estão com a sua vitória na mão. E eu quero neste último culto deste domingo fazer aqui o apelo amoroso. Quem sabe aqui nessa noite entrou alguém que ainda não tem aceitado esse Jesus ou está distanciado do caminho do Senhor. A palavra de Deus foi pregada e Deus, Ele quer te salvar nessa noite. Escapa por amor à sua alma. Vem aqui à frente, eu vou estar orando a seu favor. O seu nome será escrito no livro da vida. E esse Deus maravilhoso vai te ajudar você na sua caminhada. Vem, vem, escapa por amor à sua alma. Vem, Jesus está te chamando nessa noite.
Ele quer te capacitar para você caminhar na presença dele. Se tiver alguém distanciado da presença do Senhor, aproveite essa oportunidade. Deus está dizendo: eu quero transformar a sua vida. Eu quero te ajudar você na sua caminhada. Os obreiros de pé, vamos orar. A igreja de pé, vamos orar. Tem glória dele aqui. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Aleluia. Não há outro Deus como esse Deus que eu preguei nessa noite. Ele é poderoso. Aleluia. Glória a Deus. A igreja, estenda sua mão para cá. Aleluia. Vamos orar por essas vidas. Se tiver mais alguém que ainda não aceitou Jesus, ou quer voltar para o Senhor nessa noite, ou está distanciado do caminho do Senhor e escapa por amor à sua alma, Jesus está voltando. Glória dele aqui, mal tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Oramos nessa noite. Senhor Deus, Papai do céu, aqui, Senhor, está, Senhor, essas almas, ó Deus, que ouviram a Tua palavra e precisa do Senhor. Assim como Josafá, Senhor, se colocou, Senhor, no santuário para aclamar o Senhor, eu me coloco juntamente com a Tua igreja, Senhor, aqui, Senhor, para interceder por essas vidas. E peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor escreve, Senhor, os seus nomes no livro da vida, Senhor, e ajuda na sua caminhada, Senhor, colocando a Tua luz perante os seus caminhos e ajudando o Senhor em tudo, Senhor. Em o nome de Jesus, vai desfazendo todo o laço do passarinheiro, toda a peste perniciosa, e que a graça, a unção, a virtude do Senhor inunda, Senhor, esses corações, ó Pai. Assim, ó Deus, eu oro, Senhor, e entrego nas Tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. E outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há. Não há. E outro igual não há. E Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui, mal tem que cair. Profetas da mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar. Glória a Deus, aleluia. Que só há um Deus em toda a terra e céu, e outro igual não há. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.